Olá pessoal, aqui é o professor Rodolfo Fernandes de Matemática. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, ok? O tema de hoje é trigonometria. Que nomezinho mais esquisito, mas super legal, pessoal. Trigonometria nada mais é do que o estudo dos lados e dos ângulos de um triângulo, ok? A gente vai fazer umas relaçõezinhas, umas continhas aí entre os lados do triângulo que vai ser super legal, tá bom, pessoal? Não esqueçam, hein? Compartilhe, divulgue o nosso canal aí para os amigos, para os colegas, curtam, se inscrevam no nosso canal e lembrem a todos, matemática é vida, matemática é tudo, pessoal. Vamos à videoaula? Segura aí! Muito bem, pessoal. E trigonometria é a palavrinha mágica da videoaula de hoje. O que é trigonometria? É uma área da matemática, pessoal, que estuda as relações métricas, ou seja, as relações entre as medidas dos lados e os ângulos de um triângulo. Olha que fácil! Então, sempre que aparecer essa palavrinha trigonometria, você já pensa o seguinte, ó, eu vou estudar a relação entre os lados e os ângulos de um triângulo, tudo bem? E a gente vai trabalhar um triângulo muito legal nessa videoaula, que é o triângulo retângulo, o famoso triângulo retângulo, que é o triângulo que a gente conhece. Lembra? O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, tá certo? Tá aqui, 90 graus. E os seus lados têm nome, lembra? Os lados que formam o ângulo de 90 graus, ou seja, olha lá, o lado AB e o lado BC, são chamados de catetos. E o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus, ou seja, que está na frente do ângulo de 90 graus, que é o AC, lado AC, é chamado de hipotenusa. Famoso triângulo retângulo. O triângulo que tem 90 graus. Então, nós vamos estudar a relação entre esses três lados desse triângulo e relacionado aos seus ângulos. Ok? Segura aí que já já a gente volta. Muito bem, pessoal. E na trigonometria, nós temos três coisinhas aí, três nomezinhos aí que vão ser importantes, que a gente vai estudar muito, tá bom? Que é o seno, o cosseno e a tangente. Olha, guarda esses nomes aí. Seno, cosseno e tangente. Nossa, professor, que nomes diferentes. Pois é. Mas o que é o seno e o cosseno ou a tangente de um ângulo, pessoal? Nada mais é do que a divisão de dois lados do triângulo retângulo. Por exemplo, esse lado dividido por esse, ou esse lado dividido por esse, ou esse lado dividido por esse. Então, seno, cosseno e tangente de um ângulo está relacionado ao triângulo de 90 graus, o triângulo retângulo, perdão. Tá certo? E eles nada mais são do que você dividir dois lados de um triângulo. E essa divisão a gente chama de razão. Então, vamos lá, o que é o seno? Quem que vai ser o seno? Vai ser a divisão entre dois lados de um triângulo. Quem que é o cosseno? Também vai ser a divisão entre dois lados de um triângulo. Quem que é a tangente? Também vai ser a divisão entre dois lados de um triângulo. Mas quais são os lados que a gente usa para dividir quando for o seno de um ângulo? Quais são os lados que a gente usa para dividir quando for o cosseno? E quais são os lados do triângulo que eu divido quando for a tangente? É isso que a gente vai ver a partir de agora, tá bom? Então, que fique claro, seno, cosseno e tangente de um ângulo, nada mais é do que você achar a razão entre dois lados de um triângulo retângulo. Razão nada mais é do que montar uma divisão ou uma fraçãozinha, ok? Segura aí que a gente já vai entender que já já a gente vai começar a fazer exercícios, ok? Pessoal, e o tema de hoje é tangente de um ângulo. Eu sugiro, quem ainda não assistiu, assistam a videoaula antes da tangente, a videoaula que fala do seno e do cosseno de um ângulo, tá bom? Quem já assistiu, beleza, vamos continuar. O que é a tangente de um ângulo, pessoal? A tangente de um ângulo nada mais é do que a razão, ó, a fração do seu cateto oposto sobre o cateto adjacente. Como é que é, professor? Isso mesmo. A tangente do ângulo alfa é você pegar o seu cateto oposto e dividir pelo seu cateto adjacente.
Olha que interessante. Vamos escrever essa formulazinha? Vamos lá, olha lá. Tangente. Primeiro eu vou pegar o alfa, tá bom? Tangente de quem? Do alfa. Vai ser igual a quem? Ao cateto oposto. Lembra do cateto oposto? É o lado, né, que forma o ângulo de 90 graus. Os catetos sempre formam o ângulo de 90 graus, são os dois lados. E ele é oposto porque está de frente com o ângulo que você quis, que é o alfa. Está à frente, está do lado oposto. O alfa está à esquerda e o cateto oposto está à direita. Então, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? Se o oposto está à frente, o adjacente está ao lado do alfa. Ó. É o cateto, ou seja, aquele lado que forma o ângulo de 90 graus, cateto é sempre isso. E que forma o ângulo alfa também. Muito legal, né? Cateto oposto à frente, cateto adjacente ao lado, tudo bem? Bom, se a tangente do alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente, a tangente do beta, pessoal, também tem que ser igual, né? Tangente do beta, tangente do beta, perdão. Pessoal, e o tema da nossa videoaula de hoje é tangente de um ângulo. Sugiro para vocês, quem ainda não assistiu o vídeo do seno e do cosseno de um ângulo, eu sugiro que assistam antes, tá bom? E depois vocês venham para a tangente. Quem já assistiu, beleza, podemos continuar. Lembrando que eu estou falando de um triângulo retângulo, né? E os lados do triângulo que formam o ângulo de 90 graus são chamados de quê? Catetos. E o lado que não forma o ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo, ok, pessoal? E como é que eu acho a tangente de um ângulo? A formulazinha é muito simples, pessoal. Tangente do ângulo alfa, por exemplo. Vou pegar o ângulo alfa. Tangente de alfa é igual a quem? Olha que fácil, pessoal. Cateto oposto sobre cateto adjacente. A gente já veio falando de cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa nas duas videoaulas sobre seno e cosseno, tá bom? Mas nós vamos lembrar. Quem são os catetos? Os lados que formam o ângulo de 90 graus. Quando que ele é chamado de oposto? Quando ele está à frente do ângulo que eu peguei. Ó, eu peguei o alfa. Qual é o cateto que está à frente? Ó, esse daqui. Esse é o oposto. E quem é o cateto adjacente? É o que forma o ângulo, ó, que está do ladinho do ângulo. Então o oposto está à frente, o adjacente está ao lado, tá bom? Então, tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora eu quero achar a tangente do beta. Tangente do beta. Também vai ser igual, só que muda os lados. Quem é o cateto oposto do beta? Ó, vai lá no beta. Quem é que está à frente? Esse aqui seria o cateto oposto, certo? E quem é o cateto que está ao lado do beta? O beta está aqui, o cateto que está ao lado dele é esse aqui. Tá certo, pessoal? Então, tangente nada mais é que a razão. Tangente de um ângulo nada mais é que a razão entre o seu cateto oposto e o seu cateto adjacente. E a razão nada mais é do que uma divisão, né? E eu escrevi essa divisão na forma de fração. Muito legal, não é, pessoal? Agora, mais ou melhor do que essa explicação é a gente praticar, é a gente fazer exercício para fixar o que a gente está aprendendo, ok? Segura aí que o professor já volta. É um minutinho. Pessoal, estamos voltando agora, o tema é tangente. E nós já sabemos que tangente de um ângulo, pessoal, tangente de um ângulo é igual a quem? Ao seu cateto oposto sobre o seu cateto adjacente. Agora eu tenho que escolher o ângulo que eu quero achar a tangente. Vamos começar pelo ângulo alfa. Olha aqui, eu tenho um triângulo retângulo. Todos os seus lados têm medidas, tá certo? Esse triângulo é retângulo porque um dos ângulos mede 90 graus. Os outros dois eu não sei. Mas isso não importa agora. O que importa é a relação que eu vou fazer entre o ângulo e os lados, tá bom? Então a tangente é cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos achar a tangente de alfa primeiro, ó. Vou circular, tangente de alfa. Então eu vou copiar aqui, ó. Tangente, escrevo o ângulo. Alfa é igual cateto oposto, ou seja, qual é o lado que está oposto ao alfa? Quanto que mede? 3. Então, no lugar do cateto oposto, eu coloco 3. E o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está ao lado do ângulo, é o 4. Ah, pessoal, pronto, já achei a tangente de alfa.
3/4. Claro que se eu quiser transformar em decimal, é só dividir 3 por 4. Tudo bem? Vamos achar agora a tangente do ângulo beta? Muito fácil também. Tangente do beta, ó, eu já sei a fórmula. O tangente, eu escrevo o ângulo, tá bom? Se o ângulo tiver medida 40 graus, você vai colocar tangente de 40. Se for 30, tangente de 30. Como eu não sei, eu chamei de letra e eu coloco a letra. Então, tangente de beta é quem? É o seu cateto oposto sobre a hipotenusa. Vamos achar o cateto oposto primeiro. Lembrando que os catetos, ó, quem são os catetos? Os lados que formam o ângulo de 90 graus, né? Não podemos esquecer. Tá bom. Cateto oposto é o que está à frente do beta. Olha lá, 4 metros. E o cateto adjacente é aquele que está ao lado do ângulo beta. Ó, quem que está ao lado? O 3. Muito bem. Pessoal, então, qual é a razão, ou qual é a tangente de beta? 4/3. Na forma de fração, se eu quiser transformar em decimal, é só dividir 4 por 3. Tangente é simples, pessoal. É a razão entre os catetos do triângulo retângulo, tá certo? Transformado em fração. Ou seja, o cateto oposto em cima e o cateto adjacente no denominador. Muito legal, muito joinha, pessoal! Espalhem isso para os amigos de vocês, espalhem isso para todos que vocês quiserem. E não se esqueçam nunca, matemática é vida, matemática é tudo, pessoal. E agora só cabe a gente fazer o quê? Treinar, treinar e treinar para assimilar melhor os temas seno, cosseno e tangente. Vamos praticar? Um abraço a todos e até a próxima videoaula. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!